Bom dia! Hoje é dia 16 de julho de 2020. Bem-vindos ao canal Livros Online Henrique. Espero que estejam todo mundo muito bem. Tá? Aqui é o cenário novo, iluminação nova. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram aí do cenário novo. Não esqueçam de deixar aqui os seus comentários, tá bom? Então, sem mais delongas, logo depois da vinheta, vamos para o vídeo. Tchau, tchau! Para o vídeo de hoje, então, seria o segundo livro do Ludwig von Mises, daquela coletânea, né, de 10 livros, que é o Contexto Histórico da Escola Austríaca de Economia. Vou deixar aqui no finalzinho do vídeo o episódio 22, ele é muito interessante, muito importante, porque eu descrevo, né, a história tanto de Ludwig von Mises como também quais são os livros que tem nessa coletânea. Então, se você quiser parar o vídeo nesse momento e assistir aquele vídeo anterior, tudo bem, se não, no final desse vídeo, deixo lá o episódio 22 para você assistir, tá bom? Mas não percam, assista que é bem importante. Eu já vou começar citando uma frase de Ludwig von Mises que expressa bem o pensamento liberal dele, tá bom? A principal e única preocupação dos economistas austríacos era contribuir para o progresso da ciência econômica. Nunca tentaram ganhar o apoio de ninguém por outros meios, a não ser pelo poder de convencimento demonstrado nos livros e artigos. Então é possível já notar por esse trecho, né, esse pequeno trecho aí de Ludwig von Mises, como ele pensa e a forma que ele age na vida dele, que sempre foi através do estudo, através do convencimento e não outras formas, principalmente as formas violentas do que muitas pessoas tentam impor o seu estudo, a sua ciência econômica, tá? Então eu não vou entrar em detalhes nesse sentido, eu acho que fica bem claro, ele como sendo um liberal, uma das vertentes mais importantes para o liberalismo econômico no mundo, esse pequeno resumo, esse pequeno trecho da fala dele. E aí ele vai começar o livro dele. No primeiro capítulo ele vai citar bastante sobre o fundador, né, da escola austríaca, que era Karl Menger, porém nessa época, obviamente, né, dos estudos de Karl Menger, não existia, né, escola austríaca, sem dúvida que não. Eu vou explicar um pouquinho como isso surgiu, e o que existia era somente o pensamento dele, né? Então ele foi realmente uma pessoa que revolucionou as formas de pensar no liberalismo econômico. Já havia obviamente antes, né, estudos de Adam Smith e outros, né, que também vou citar um pouquinho, mas o Karl Menger ele deu uma guinada, e daí que vai surgir a escola austríaca. Em 1871, através do volume intitulado Princípios de Economia Política, que teve, vamos dizer, o start para a fundação da escola austríaca. Em 1873, o Karl Menger ele trabalhava como assistente de professor na Universidade de Viena, e ela era praticamente composta por pessoas que tinham um pensamento liberal. Quais sejam eles? As liberdades civis, um governo representativo, igualdade dos cidadãos perante a lei, a moeda forte e o livre mercado. E muitas dessas leis liberais, né, foram impostas não, né, foram de certa forma convencidas para o imperador a manter, e isso foi mantido realmente até o final do Império Austro-Húngaro, em 1918, e que deu um grande impulsionamento, então, para que a Áustria viesse realmente a tornar uma grande liderança, vamos dizer dessa forma, uma liderança no pensamento econômico liberal. E essa garantia das liberdades, né, então fez com que Viena se tornasse um grande núcleo, assim, vamos dizer, para que intelectuais, tanto de fora como também de outras partes da Áustria, não somente Viena, fossem a Viena, né, as universidades ali, principalmente a Universidade de Viena, e começaram a compor, então, um grande bojo ali de intelectuais. A gente tem que também lembrar um outro detalhe, que entre os séculos XVI e XVIII, a Áustria estava praticamente fora, assim, do quadro dos grandes intelectuais, tá? Eles praticamente não tinham algum tipo de interesse nisso, tanto que visitas assim de ilustres pessoas como Leibniz e David Hume não foi qualquer tipo de motivo de interesse para assistir às suas palestras ou ver os seus ou ter interesse em ler os seus livros ou coisa dessa forma. Então, realmente entre os séculos XVI e XVIII, a Áustria estava fora desse caminho intelectual de progresso intelectual que estava havendo na Europa. E aí, de forma brilhante, o autor ele passa
a falar sobre os conceitos e principalmente, né, os conflitos existentes entre a escola historicista alemã, tanto dos clássicos liberais, né, como Adam Smith, Davi Ricardo, né, e David Hume, e sem dúvida alguma, né, como a Universidade de Viena, que estava começando a surgir com grandes pensadores, né, e grandes intelectuais também se encontrando no mesmo lugar, e esses conflitos, né, dessa escola junto com essa outra forma de pensar, principalmente aconteciam por causa da classe dominante na Alemanha. E no capítulo 3, porque esse livro é bem curtinho, e já no último capítulo, que é no capítulo 3, o autor ele vai fazer um link entre os dois capítulos anteriores, e inclusive a parte, né, austríaca, né, eu vou pôr aqui entre aspas, austríaca, nesse momento vocês vão entender por quê, foi colocada a pensadores como Karl Menger, e isso foi feito pela escola alemã, né, como eu estava dizendo um pouquinho antes. E isso daí foi feito por causa de um motivo pejorativo. Então, na época, né, quando eu falava, esse daí ele tem um pensamento da escola austríaca, ou ele é um austríaco, né, ele pensa como um austríaco, isso daí é uma forma pejorativa que os alemães estavam falando, de uma forma jocosa, certo? Para tentar, tipo, humilhar, uma forma dessa de humilhação realmente, né, como se fosse uma coisa não importante. Porém, o que eles não pensavam que o termo ia pegar de uma forma muito positiva e traria isso, na verdade, para a escola austríaca, né, de pensamento liberal, e ia trazer muita propaganda, né? Então aquilo estava realmente somente restrito ao meio universitário, mas quando a escola historicista alemã, eles começaram a fazer isso de forma pejorativa, né, chamar os austríacos de forma pejorativa, mais pessoas agora iam começar a ir às aulas, às palestras desses grandes expoentes, principalmente Karl Menger na época, né, em 1873, 1875, e trouxe muita publicidade. Então foi realmente um tiro que saiu absolutamente pela culatra. Eles queriam tipo meio que abafar, zoar com esse tipo de pensamento, porque ia contra os interesses da classe dominante, né, na época da Alemanha, e no final das contas acabou ajudando em muito a divulgação da escola austríaca de pensamento econômico. E algo absolutamente interessante no livro, porque, como eu disse, são somente esses 3 capítulos, é que Ludwig von Mises ele consegue ser absolutamente conciso na forma de pensar e na forma de se expressar. E então a parte em que ele realmente escreve, né, que geralmente são palestras, foram compiladas ali pela esposa dele, tá, é uma parte curta, mas quem fez ali o contexto do livro, né, ele colocou diversos prefácios, pós-fácios e notas, né, então de pessoas que realmente não têm muito peso. Então eu vou fazer uns breves comentários sobre isso, porque essas pessoas elas realmente deixam o livro e a parte, né, da história econômica, né, da escola austríaca, eles realmente fazem uma contribuição gigantesca para isso. E o livro, o conteúdo total do livro fica uma coisa maravilhosa. No pós-fácil a gente vai ter um texto de Joseph Salerno intitulado O Renascimento da Escola Austríaca à Luz da Economia Austríaca. Depois a gente vai ter também um prefácio de José Manuel de Moreira. A gente tem uma segunda nota, né, a edição de Alex Catarino, uma apresentação, né, de Ludwig von Mises por Fritz Manschub, e também uma introdução de Rockwell Jr., quer dizer, todos esses textos, esses autores, eles compõem aí o conjunto, né, da obra. E para finalizar o vídeo, eu vou fazer uma citação aqui de Bettina Graves. Para Mises, a economia é o estudo da ação humana, uma ciência desenvolvida logicamente a partir do fato a priori de que o homem age. O emprego da razão e da lógica explica como os indivíduos buscam atingir os diversos valores, fins e objetivos que têm na vida, não apenas os materiais, mas também os espirituais, culturais, intelectuais, sociais, pessoais e assim por diante. Desta maneira, a economia não é uma ciência física, é uma ciência da razão e da lógica. Quer dizer, ela cita um pensamento, né, de Ludwig von Mises, entende realmente que ele não acha que somente a economia é importante, ele é um economista que pensa no contexto geral e sabe que, obviamente, como eu citei também no primeiro livro, As 6 Lições, que é uma das lições, sem a liberdade econômica, o ser humano não tem as outras liberdades. Então ele é uma pessoa
que tem uma visão realmente ampla, né, de tudo como funciona e não apenas, infelizmente, que existem aquelas pessoas mais limitadas que só conseguem focar uma coisa de cada vez, tá bom? Então está aí, espero que vocês tenham curtido, tá, o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, né, de compartilhar o máximo possível, e que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.